Vamos à leitura de Êxodo, capítulo número 4. Então respondeu Moisés: Mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso na tua mão? E ele respondeu: Uma vara. Então lhe disse: Lança-a na terra. Ele lançou na terra e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete a mão no peito. Ele meteu a mão no peito e, tirando-a, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: Torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito e, tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. Se eles não crerem em ti, nem atenderem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Mas se ainda não creram nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás em terra seca. As águas tomarás do rio e tornar-se-ão em sangue. As águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a sua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, a vara na tua mão, com a qual hás de fazer os sinais. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar aos meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Assim tomou Moisés sua mulher e seus filhos e os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante do faraó todas estas maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a faraó: Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. E eu te disse: Deixa ir o meu filho para que ele me sirva. Mas tu me recusaste deixá-lo ir, por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés a caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, lançando-o aos pés de Moisés. Disse: Certamente me és um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto para que te encontres com Moisés. Ele foi.
encontrando Moisés no monte de Deus, o beijou. Então relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Queridos irmãos e amigos, na reflexão de hoje, Êxodo capítulo 4, com as suas duas partes, Êxodo capítulo 4, um tema muito interessante da palavra do Senhor, onde nós vemos primeiramente Moisés falando com Deus e fazendo os seus questionamentos para com o Senhor. Moisés está recebendo um chamado de Deus para uma missão com certeza muito difícil. Uma missão muito difícil. É dada a um homem que está se vendo sozinho em um deserto, apenas com o seu rebanho, com a sua atividade, mas Deus vai mostrar para Moisés que Moisés não estava sozinho. Então, esse capítulo é um capítulo que vai fazer com que Moisés, ele de uma forma, ele saia, vamos dizer assim, saia do que está fazendo e vá cumprir os propósitos de Deus. Esse trabalho, essa missão era difícil porque Moisés precisava primeiro convencer o seu povo de que ele seria o libertador da escravidão, e porque ele tinha que convencer, obviamente, um rei que não queria que seus escravos fossem libertados. E com uma justificativa como aquela, o faraó, realmente, ele olharia para Moisés, para Arão, para a comitiva que estivesse com ele, e ficaria muito desconfiado. Além disso, Deus ainda iria endurecer o coração deste homem. Então, a tarefa de Moisés, ela é muito difícil. Mas, nós vamos observar no texto que não há tarefa difícil que não possa ser feita com a presença do Senhor. Então, meus irmãos e amigos, qualquer um de nós ficaria cheio de questionamentos diante de uma, vamos dizer assim, uma missão dada, que deve ser cumprida, mas que nós não temos, talvez assim, a mínima ideia de como vamos proceder diante de alguém tão importante. Eu me lembro bem, quando eu tinha 15 anos, eu tive que falar com um gerente de um banco. E eu fiquei muito nervoso para falar com aquele homem. Eu estava fazendo um trabalho, eu deveria entregar para ele alguns envelopes, e então pedi licença para conversar com ele. Fiquei assim, com muita vergonha. Programei uma frase para dizer aquilo que precisava falar para ele, e então, na hora de falar, eu gaguejei muito, fiquei muito nervoso. Obviamente, apenas uma historinha de um adolescente que tinha que fazer uma determinada tarefa. Mas imaginem só para um homem que só é um pastor de ovelhas e a partir de agora ele vai ser chamado para ser o libertador de um povo. Que tamanha é essa missão? Então, observando o texto, nós vemos aqui lições interessantes para observarmos e tirarmos para nós dessas lições um aprendizado que faça com que a gente leve para a nossa vida, para os nossos desafios, a gente leve, vamos dizer assim, a nossa vida com muito mais coragem, com muito mais fé, mais esperança, com muito mais força de vontade, porque o Senhor é conosco. O texto é dividido, então, em algumas partes. A primeira delas, do versículo de 1 até o versículo 9. Então, como eu já disse, quando alguém é chamado por Deus, o Senhor, ele vai capacitar para esta obra. Tem uma máxima que nós falamos, uma frase que se diz assim: Deus não chama capacitados, mas capacita os chamados. E esta é uma grande realidade, observada na Bíblia e observada em todo o contexto e em todas as eras da Igreja do Senhor. Ele capacita o seu chamado. Moisés recebeu, então, esses sinais que o capacitariam para efetuar parte da obra. Vejam só, irmãos, são aqui
3 sinais conforme os questionamentos de Moisés. Aí, nesta primeira parte, nós vemos isto. O primeiro questionamento: e se eles não acreditarem que eu sou o libertador? Afinal de contas, é um povo numeroso, e Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Se eles não acreditarem que Deus está falando comigo, então, o primeiro questionamento de Moisés vai nessa linha. Ele diante do seu próprio povo. Certamente, alguém do povo não vai acreditar no chamado do Senhor. Certamente alguém vai questionar ou alguém vai desacreditar o projeto daquele que é chamado pelo Senhor. Leve isso para a sua vida, levemos isso para as nossas vidas. Nem sempre aquele que é chamado, ele se faz acreditado em um primeiro momento. Dos versos de 2 a 5, nós vemos a resposta do Senhor. O sinal serve para que tu sejas, então, vamos dizer assim, um acreditado do Senhor. Que sinais o Senhor opera para que creiamos em sua obra? No nosso tempo, Deus vai confirmando através de muitas respostas e circunstâncias que Ele está nos chamando para efetuar parte da sua obra. Graças a Deus, nós não precisamos passar pelos mesmos sinais de Moisés. Embora muitos queiram buscar coisas mirabolantes, queiram ver coisas impressionantes, eu jamais iria querer passar pela experiência de Moisés. Primeiro, pegar uma cauda de uma cobra. Eu jamais gostaria de passar por essa situação. Segundo, Moisés, ele teve então que ter a sua mão totalmente leprosa. Também eu jamais gostaria de passar por essa situação. E em terceiro, ele teve que transformar a água do rio Nilo em sangue. São aqui os sinais poderosos. Esses sinais, eles não têm outra representação senão Deus mostrando: Moisés, eu te dotarei de poder para o tempo oportuno. Aí, a partir do versículo número 10, de 10 a 17, nós já temos um segundo bloco do texto. Vem o segundo questionamento, no versículo número 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Olha, irmãos, certamente este é um dos questionamentos ou uma das desculpas que nós podemos dar ao Senhor em muitos momentos da nossa vida, pois o Senhor também nos chama para falar algo. O Senhor nos chama para comunicar alguma coisa. Então, meus irmãos, aqui Moisés faz o questionamento: como o Senhor pode chamar alguém que não fala bem? Mas, se nós formos observar, quem fala bem? Quem pode falar tão bem que nunca vai errar? Nós vemos a imprensa, os políticos, as pessoas erram no falar. A Bíblia diz que no muito falar não há falta de transgressão. Eu erro, todos nós erramos no falar. Então, Moisés faz um questionamento e aí, então, o Senhor não gosta disso. A palavra diz que o Senhor ficou irado. O Senhor não gostou do que Moisés falou. Mas o Senhor vai responder para Moisés. Aliás, a sua ira veio um pouco depois, O Senhor vai responder para Moisés. Por acaso, quem fez a boca do homem? Essa é uma pergunta que Deus está mostrando para Moisés. Moisés, por mais que tu te sintas pequeno, eu sou muito maior. Eu fiz o homem por completo. Jamais deixaria de observar algum detalhe. E aqueles a quem eu chamo, eu vou estar então sustentando conforme o meu poder. O Senhor é quem nos faz como nós somos. E nós devemos estar satisfeitos por aquilo que temos. Se eu não falo tão bem, eu devo mesmo assim continuar falando, porque o Senhor me chamou para falar. Aí então, o verso número 12. Vai, pois, agora, e eu serei contigo. Serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Essa palavra é uma palavra maravilhosa da parte de Deus. Aqui, então, o Senhor está dizendo assim: Moisés, olha, eu não te escolhi porque tu falava bem, eu não te escolhi porque tu era o melhor, por isso ou por aquilo. Mas eu te escolhi e eu estarei contigo. Da mesma forma, isso acontece conosco hoje. O Senhor, Ele nos designa para determinadas obras. Muitas vezes nós achamos e damos muitas desculpas.
Achamos que o Senhor vai chamar o pastor, o missionário ou alguma outra pessoa e nós continuamos mais ou menos na linha de Moisés, como no verso 13. Ele disse, porém, Senhor, envia aquele a que has de enviar. Ou, em outras versões, vai dizer, envia outro, eu não. Aí sim, a ira do Senhor se acendeu, porque no verso 13 é mais uma vez Moisés fazendo o que nós fazemos. Moisés dá uma ideia para Deus. Deus, Ele é o Pai, Ele é o dono de nossas vidas, Ele vem e nos diz, faça isso. E nós vamos dizendo assim, Deus, faça de outra forma. Ou vamos dar uma ideia para o Senhor. Que coisa mais interessante é esta argumentação do homem. Eu não posso fazer, então, o Senhor faça como melhor achar. Mas o melhor que Deus havia achado era Moisés. Deus se ira e Deus fica muito irado com Moisés, conforme no verso 14. Então, ele fica irado, mas Deus não fica irado ao ponto de rechaçar ou de matar Moisés. Ele tem a solução. Como um pai que resolve um impasse, ele manda o filho fazer determinada tarefa, o filho não está correspondendo, ele vai lá e mostra para o filho como fazer. Então ele diz, eu tenho a solução para ti, esse impasse vai ser resolvido, Moisés. Mas Deus, o texto declara, está irado. Então ele vai dizer assim, Arão, o teu irmão Arão, o levita, ele então poderá falar contigo. E é interessante que aqui nós temos uma característica de Arão. Deus fala com Moisés, que é um levita, mas chama Arão de levita. E nós vemos aqui, então, provavelmente o autor aqui do texto de Êxodo, neste momento, ele parece que ele escreveu algo que já estava mais lá para frente, como se Arão fosse ser, assim, apelidado de levita mais para frente. E ele ainda coloca, mas ele já coloca essa expressão para Arão aqui nesse momento. Isso é interessante, porque levita, nesse sentido, levita mais tarde vai ter uma função sacerdotal. Então, Deus já está mostrando para Moisés, olha, eu vou resolver a situação, eu vou mostrar alguém que fale, alguém que vai agir como um levita, alguém que vai ser um representante do meu povo. Os versos 15 a 16 e 17, então, esses versos, Deus forma a equipe e mostra nesta sua equipe formada quem faria a sua parte, quem seria o que iria falar e quem seria o que iria dizer o que o outro deveria falar. Então, o Senhor formou a equipe, Arão, melhor dizendo, e Moisés. Um que falava bem e um que estava em contato com Deus. Então, nós vemos aqui, é o Senhor quem dá o poder de realizar e o poder de falar. Tudo provém do Senhor. E no verso 17, Deus diz para Moisés, leve a vara, não deixe de levar a vara. Ela vai ser utilizada para os sinais. Aí na terceira parte do texto, nós vamos ter então os versos 18 até o 31. E nesta terceira parte do texto, então, nós vemos a despedida de Moisés do seu sogro, ele entrega o serviço com os rebanhos e parte para a sua missão. É interessante que o sogro de Moisés, ele libera Moisés sem impedimentos, ao contrário do sogro de Jacó, que na história de Jacó, ele impediu Jacó de sair por muitas vezes, foi uma insistência grande. Mas aqui, Moisés, ele não tem problemas com o seu sogro, ele não tem problemas, ele vai com a filha, vai com a esposa e com seus filhos, e então ele segue a sua viagem, para a missão que ele havia sido chamado. No verso 21, o Senhor relembra esta missão e fala para Moisés que o desafio vai ser maior ainda do que ele possa esperar. Porque aqui no verso 21, ele vai dizer, endurecerei o coração do faraó, para que não deixe o povo ir. Então, desde o início, Deus não escondeu de Moisés que a missão seria árdua. Desde o início, Deus não escondeu de Moisés que o chamado dele haveria de ser construído num cenário de muita dificuldade.
Nos versos 22 a 23, Deus manda um aviso para o rei do Egito e vai dizer: deixe o meu povo sair, o meu povo é o primogênito. Se tu não deixares o meu povo sair, eu vou matar o teu primogênito. Então a praga do Egito, que foi a última praga, ela já havia sido anunciada pelo Senhor. E este homem, então, recebe esta informação de Deus, mas mesmo assim ele não vai deixar o povo sair. Já no trecho de 24 a 26, nós temos aqui o texto original no hebraico, ele vai trazer vamos dizer assim, algumas partes truncadas para a gente poder compreender. Dos versos 24 a 26 é aquela parte, então, onde Moisés vai passar mal. Eles estão em viagem, havia uma hospedaria no meio do caminho. Hospedaria no deserto era provavelmente um galpão, onde os pastores dormiam com seus rebanhos. E então ele vai com a sua esposa, seus filhos, e ali ele então tem uma experiência muito ruim com Deus. Ele passa muito mal. O texto vai dizer, ali no verso 24, que o Senhor o quis matar. Então, ele é acometido de uma doença muito ruim, uma doença terrível. E esse texto, na versão original, ele é interessante porque não dá para se entender se quem esteve doente foi Moisés ou foi Gerson, seu filho. Mas, enfim, então nós podemos aqui observar no texto algumas hipóteses. O que nos importa aqui é justamente a palavra do Senhor sendo mostrada que numa dificuldade de Moisés ou do seu filho, o Senhor estava ali trazendo para ele o ensinamento, ou a observação dele não deixar o simbolismo da circuncisão de lado. Se foi Gerson, obviamente fica melhor de se entender, porque ele simboliza o primogênito de Moisés no contexto em que Deus havia mandado um recado para o primogênito do próprio faraó. Então, acontece ali a circuncisão de Gerson e a esposa de Moisés o chama de marido sanguinário. Por quê? Porque passa, então, a ter esse, vamos dizer assim, esse costume, esta situação dentro da sua casa. Esses versículos de 24 a 26 mostram para nós aqui uma seriedade com respeito à questão da circuncisão. Deus acometeu Moisés, a doença era uma doença mortal, e então, ou o próprio filho dele, e aí, dentro do contexto em que eles vamos dizer assim, eles se ligaram no que deveria ser feito através da esposa de Moisés, então o Senhor aliviou a situação e deu a vida de volta. Já dos versos 24 a 28, então, está o relato do encontro de Arão com Moisés. E esse encontro, então, há um beijo fraterno entre os irmãos. Eles provavelmente haveriam de ter ficado muitos e muitos anos sem se ver, sem se encontrar. E então Deus falou através de Moisés para Arão toda a tarefa, toda a missão que eles haveriam de fazer. E Arão, então, vai com Moisés até o encontro com os anciãos ou com as lideranças israelitas. E então é interessante observar, Moisés chegar, depois de tantos anos na terra de Midian, chegar e se dizer, olha, eu sou Moisés, eu saí desta terra e estou voltando para libertar este povo, seria realmente algo muito difícil, difícil que as pessoas assimilassem. Mas o encontro com seu irmão foi feito como que um meio de campo, e ele retorna então para junto dos seus. Ou seja, Deus completando toda a obra, todo o trabalho para aquele primeiro tempo daquela tarefa tão difícil. O encontro com as lideranças, ele não é um encontro qualquer, porque todas as lideranças, elas então assimilaram bem o que Deus estava para fazer. E eles, no verso 31, onde nós temos o encerramento da mensagem, o encerramento aqui do texto, o resultado desse povo foi que eles se inclinaram e adoraram. O verso 31 diz, e o povo creu. E quando viram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram.
Este versículo, ele vem como uma conclusão perfeita para esse momento. Por quê? Primeiro, o povo precisava crer de novo. E muitas vezes passamos por situações que a nossa esperança precisa ser renovada. Creia, o Senhor pode renovar a sua esperança. Segundo, o povo, ele ouviu de novo que o Senhor estava operando, estava visitando os seus filhos. Quando diz visitar, significa que Deus vai abençoar. Porque imagina, todos nós gostamos de receber uma visita. Imagina só a visita de Deus. Quando se trata de Deus visitando o povo, significa que vem coisa boa, significa que o Senhor vai fazer a diferença, significa que o Senhor vai fazer aquilo que já não se tinha mais esperança. Aí então, também eles viram que o Senhor enxergou a aflição deles. O Senhor enxerga a nossa aflição, enxerga os nossos problemas, e nós, o que cabe a nós é fazer como o povo fez. Mesmo antes da solução chegar, precisamos nos inclinar e adorar. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e o poder de Jesus estejam contigo e com a tua família. Que Deus te abençoe.